One Piece surpreende-nos todas as semanas com os seus episódios e batalhas, e desta vez, finalmente, foi a vez do Garp, nosso velhote, entrar em ação. Este momento era algo que os leitores do mangá do One Piece esperavam muito, mas este episódio deixou-me aqui com alguns sentimentos mistos. Sejam muito bem-vindos à Hora do Nerd, o meu nome é João e hoje vamos então aqui falar um pouco sobre o episódio 1114 de One Piece, sobre o grande ataque do Garp, sobre o enorme Genki da Malaika que vais deixar aqui neste vídeo e sobre a tua subscrição a este canal. Estou obviamente a brincar, é só sobre One Piece. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Ora bem, 1114 episódios de One Piece. E a cada semana que passa parece que ainda vai demorar o dobro do que aquilo que já se passou. E este é sem dúvida o meu grande problema com o anime, porque de resto temos aqui nas nossas mãos a maior obra de mangá, não sei se não direi de ficção científica, alguma vez escrita em qualquer lado. Mas depois, em termos de anime, o slow pace estraga tudo. Isto, pelo menos para mim, claro, até porque já estamos desde o início do ano no arco Egghead, e mesmo não conhecendo o mangá, eu arrisco-me a dizer que ainda não vamos nem a meio. Mas depois de vez em quando, e assim lá no meio, lá vem um episódio que restaura a minha confiança dentro do anime, e este episódio foi um deles, bom do início ao fim. Embora que muito curto e umas coisas que não gostei assim tanto. De forma geral, acho mesmo que foi um grande episódio do One Piece. Como vocês sabem, e aliás muitos de vocês estavam à espera, este episódio foi mesmo para fazer o Garp brilhar. O Koby estava lá preso, era prisioneiro naquela ilha de piratas e, obviamente, os membros da SWORD da Marinha, assim como alguns membros da Marinha Simples, foram ao seu socorro, inclusive nada mais nada menos que o vice-almirante Garp. Mais do que normal, visto que o Koby é mais neto do Garp que o próprio Luffy. Assim, então, como muitos fãs esperavam, e eu também, visto que eu não consigo estar nas redes sociais sem levar spoilers do mangá do One Piece, é impossível, Garp entrou em ação e tivemos o privilégio de ver animado o seu Galaxy Impact. Mas antes de falarmos um bocadinho sobre este ataque poderosíssimo do Garp, eu tenho uma pergunta para fazer à Toei. Toei, porquê aquele CGI do Garp? Aqueles 2 ou 3 segundos que ali aconteceram foram mesmo necessários? Era mesmo preciso acrescentar ali um CGI do Garp? Não tiveram o quê? Dinheiro? Animadores suficientes? Não acredito. Portanto, meus queridos, parem lá com essa mania de colocar CGI onde não devem. Mantenham o CGI apenas para o fundo das imagens, ok? Assim como fizeram alguns navios que lá apareceram, inclusive o navio do Garp que não devia. Mas deixem o CGI para essas coisas. Agora, no Garp... É que ainda por cima colocaram logo aquilo antes do Garp entrar em ação. Que foi mesmo para eu entrar naquela parte a pensar, CGI. Portanto, isto só deve ter sido mesmo para vocês me enervarem um bocadinho. A vossa sorte é que ainda deu para eu me esquecer deste pormenor, até porque, meus senhores, que grande, mas grande animação de todo o ataque de Galaxy Impact. E aquela forma toda como o Garp ali apareceu, aquilo foi uau. Até mesmo ali aquele momento do Garp a avançar, cheio de basófias, cheio de swag, com aquele sorriso maroto, foi mesmo, pá, sim senhor, espetacular. Neste momento todo houve apenas e só um senão, na minha opinião pelo menos, é que houve ali um pouquinho de poluição visual. Houve ali uns raios a mais, houve ali se calhar uma coloração da imagem que não devia ter sido bem aquela. Até porque isto já foi um problema no início do arco do ano, em que os fãs obviamente ficaram descontentes, porque a poluição visual era muito carregada. E isto ainda se tornou um problema maior, porque a animação do One Piece estava a dar um pulo tremendo ali com o início do arco do ano, e começar a ver toda aquela poluição visual até nos faz um pouco de mal à vista. Aquilo não percebemos bem o que é que se está a passar, ao fim e ao cabo, e não fica bem esteticamente, e é difícil perceber as coisas e faz até mal. Obviamente que os fãs começaram a perceber, ficaram descontentes, reclamaram, e na altura parece mesmo que a Toei nos ouviu. Portanto, todos aqueles raios, todas aquelas luzes, a Toei retirou, e devo dizer, meus senhores, que One Piece naquele momento ficou com uma animação tremenda. Melhor que muitos animes que estreiam novos. Atenção, muito boa mesmo. Ou pelo menos naqueles episódios que eram mais importantes, aí ninguém pode dizer nada, estava top.
E por isso, meus queridos nerds, era importante que eles não voltassem atrás, até porque vamos entrar aqui num momento em que vamos ter muitas, mas muitas batalhas importantes e não era nada bom que nós tivéssemos aquilo tudo carregadíssimo de raios de Aki que nem sequer se vêem. É então que temos o nosso velhote de Garp a lançar o seu poderosíssimo mesmo ataque Galaxy Impact e que com apenas um daqueles murros destruiu completamente uma cidade inteira. Realmente, se lhe tirarmos o cabelo, o Garp é mesmo parecidíssimo ao One Punch Man. Só que este momento é muitíssimo importante e não só porque nós gostamos de ver, obviamente. É aqui mesmo que nós percebemos quem era a besta de Garp. Ora, pensa comigo, temos um Garp velho que usa um ataque que, pelos vistos para ele, nem gostou assim muito, destrói completamente uma cidade e depois ainda diz: estou um pouco perro. Impacto! Agora, por aqui vocês podem imaginar como é que ele deveria de ser na época do Gold de Roger, ou seja, como é que ele seria no seu ápice. E assim, também conseguem perfeitamente imaginar como é que seria, por exemplo, o Barba Branca, na altura da sua juventude, também entre aspas, e assim como o Goldie Roger, que apesar dos três muitas das vezes serem falados como equivalentes, se calhar o Gold Roger e o Barba Branca se calhar ainda estavam uns pelinhos acima, visto que nunca foram capturados. E eu acho sinceramente que o Oda encaixou esta parte no mangá, ou este momento no mangá, não só para nós vermos algo que queríamos, obviamente, mas também para nós percebermos mesmo isto, porque estamos a chegar a uma altura do One Piece em que o Luffy tem mesmo que competir com estas bestas do antigamente. Aliás, não só o Luffy como os seus companheiros, não é? Se é que já não chegaram lá, atenção, ainda não deu bem para perceber porque não houve ainda nenhum embate de uma geração antiga para a nova como estão agora, não é? Portanto, se calhar até já lá chegaram, mas isto é mesmo para nós percebermos que estão quase, ou que já lá estão, naquele patamar do antigo rei dos piratas. O que eu tive mesmo pena neste episódio é que não tivessem arranjado umas cenas originais do anime, algo que não estivesse no mangá, para prolongar esta cena durante mais uns tempos. Atenção, o corte para a vista do Aokiji, que veio a seguir, não foi mal feito, mas eu acho que este episódio merecia ter sido só e fixamente, e contra mim falo, por causa do slow pace, mas este episódio seria mesmo bom se tivesse sido só e apenas do Garp naquela ilha, com o Kobe, com aquela malta toda, de uma forma que não ficasse chato. Até porque era uma forma de ajudar, já que eles gostam tanto de arrastar o anime. Agora, o que era mesmo uma muito boa ajuda, vocês já sabem o que é que aí vem, seria deixares o teu Genki Dama like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderes estas reviews do One Piece. Eu estou sempre a falar bem do One Piece, é uma coisa brutal. Infelizmente, esta cena do Garp passou-se toda demasiado rápido, nós queríamos ver mais, ou pelo menos eu queria ver mais, mas passamos para Aokiji, porque Aokiji aparece ali no fim, muito provavelmente para depois confrontar o Garp, e é claro que tínhamos de ter aqui um pequeno flashback de Aokiji, do porquê dele se ter juntado ao Barba Negra, ao Teach, e eu tenho mesmo a dizer que Aokiji é das personagens que eu menos gosto em toda a obra. Ora, então temos aqui um almirante da marinha, que apenas e só porque não gosta do Akainu, pensamos nós, e que se recusa a tomar ordens dele, revolta-se, mete baixa da marinha e junta-se a um dos maiores bandos de piratas, coisa que ele prometeu, ou fez um juramento, em como devia lutar contra eles. Pelo menos penso eu que seja este só apenas um motivo, a não ser que eu me esteja a esquecer de alguma coisa ou que haja alguma coisa aí para a frente que eu ainda não sei, mas se for este motivo é dos piores motivos que existem em One Piece para fazer o que for de mau ou para trocar assim de camisola, não faz sentido nenhum, é a coisa mais banal do mundo. Não queria, metia baixa e ficava quieto. Também é normal que eu me esteja a esquecer de alguma coisa, visto que já estamos no episódio 1114 do One Piece. Portanto, isto é algo que eu também não gosto muito, apesar de não poder fazer nada, penso que o mangá seja mesmo assim, é que o anime do One Piece gosta muito de cortar a cena a meio e mudar para outra. Não, aqui não foi bem o caso, mas mesmo assim tira-nos um pouco aquela vontade que eu estava de ver o Garp, de ver aquele tudo maluco, estava a adorar ver o velhote ali a rir e a fazer tudo o que queria, de repente aparece o Aokiji e temos o quê? Um flashback. E foi isto mesmo que eu achei da segunda parte do episódio do One Piece, um anticlimax. Preferia até que tivesse feito ao contrário,
dar ali um flashback do Aokiji e o porquê dele se ter juntado a Teach, algo que é perfeitamente comum em One Piece, nós não precisamos literalmente de uma razão para ver flashbacks. E depois, sim, ali no final, o auge do Garp a derrotar toda a gente, não sei como é que ele não partiu os ossos a ninguém da sua equipa. Faz-me um pouco de confusão como é que ele conseguiu acertar em todos os piratas, menos nos seus ajudantes. E isto tudo para ajudar o Kobe, o seu neto verdadeiro, até porque quando o Luffy está a passar por um mau bocado, apesar de ele ser um pirata, não me parece que o Garp esteja minimamente para aí interessado. Ah, e tal, mas o meu neto é um pirata. Tretas, gostas mais do Kobe. Portanto, esta é a minha opinião sobre este episódio de One Piece, o episódio 1114. Bom, boa animação, mas acho que a direção do episódio falhou um bocadinho, devia ter sido feito ao contrário. E a animação também não precisa de começar outra vez a ser poluída, apesar de que eu gostei bastante, atenção, mas houve ali momentos que não valia a pena tanto raio. E tu, o que é que achas? O que é que tu gostaste mais de ver neste episódio? Achas que correu tudo bem? Achas que havia ali alguma coisa que podia ser melhorada? O que é que achas que isto contou para a história do One Piece? O que é que achaste sobre o poder do Garp? Portanto, deixa a tua resposta nos comentários. Espero que tenhas gostado e até à próxima Hora do Nerd.